Você não é um acaso, você é um presente cuidadosamente moldado pelas mãos do Criador. Capítulo 2. Entendendo minhas qualidades. Há algo profundamente libertador em se reconhecer, em parar de se esconder atrás do que esperam de você e começar a olhar com amor para quem você realmente é. Não a versão que foi moldada pelas pressões, pelas comparações ou pelas feridas, mas a original, aquela que foi pensada por Deus com cuidado, costurada com dons únicos e marcada com um propósito só seu. Esse capítulo é sobre isso, sobre se reencontrar, sobre se permitir descobrir ou redescobrir as qualidades que te habitam. E mais do que isso, sobre honrá-las. Porque há mulheres em que se perderam tanto de si, tentando agradar o mundo, que hoje têm medo até de se elogiar. De dizer, eu sou boa nisso. Sem se sentir culpada, convencida ou inadequada. Mas reconhecer sua qualidade não é o orgulho. É gratidão. É olhar para o que Deus colocou em você e dizer, obrigada, Senhor. Eu sou assim e isso é bom. Você já se sentiu como um ponto fora da curva? Já olhou ao redor da sua própria casa e pensou, por que eu sou tão diferente? Eu já. E por muito tempo isso me fez acreditar que havia algo errado comigo. Que talvez eu fosse exagerada, dramática, intensa demais. Que eu precisava me ajustar, baixar o tom, caber. Mas o que eu não sabia é que essa diferença era exatamente o que me tornava útil nas mãos de Deus. Porque o reino não precisa de cópias, precisa de essência. E a sua, por mais que tenha sido abafada ou desvalorizada, ainda está aí, viva, esperando ser reconhecida. Durante muito tempo, tentei esconder as partes de mim que me destoavam. Aquela sensibilidade profunda que sentia e que nem sempre sabia explicar. A forma como me conectava com as pessoas de um jeito que os outros diziam ser intenso demais. A facilidade de perceber o que não estava sendo dito, mas estava sendo sentido. Hoje eu entendo, aquilo não era fraqueza, era dom. Quantas de nós confundimos nossas qualidades com defeitos só porque alguém não soube lidar com elas? Mulheres sensíveis taxadas de frágil. Mulher comunicativa vista como tagarela. A organizada chamada de controladora. A espontânea confundida com irresponsável. A firme taxada de arrogante. Nos acostumamos a ouvir essas distorções e começamos a internalizar que ser como somos é errado. E então começamos a nos silenciar, a nos podar e a nos esconder. Mas Deus não errou no desenho. Ele não colocou em você dons pela metade, nem qualidades aleatórias. Tudo foi tecido com intenção, até mesmo as áreas em que você achou que era demais. Pode ser que, na verdade, no começo do seu chamado. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Salmos 139, 14. Esse versículo precisa deixar de ser apenas bonito para ser crido. Ele é sobre você. Ele é sobre mim. Ele é sobre toda mulher que um dia pensou que não era boa o suficiente, que não era parecido bastante com os outros, que sentiu vergonha de ser quem é. Esse versículo é uma devolução de identidade. Você foi feita de um modo especial. E isso não é exagero, é verdade. É curioso como muitas de nós temos facilidade em reconhecer qualidades nas outras mulheres, mas travamos na hora de olhar para as nossas. A gente elogia com facilidade. Que mulher sábia, que criativa,
Que calma, que força ela tem. Mas quando o olhar se volta para dentro, o discurso muda. Eu só faço o básico. Não sou tão boa assim. Todo mundo consegue, menos eu. É como se existisse uma trava, um bloqueio que nos impede de valorizar aquilo que Deus nos deu. Talvez por medo de parecer convencida. Talvez porque nos ensinaram que a humildade está em se diminuir. Mas isso não é humildade, é cegueira. Reconhecer suas qualidades não é se exaltar, é se alinhar com o céu. É dizer, Senhor, eu vejo o que o Senhor vê e eu abraço o que o Senhor me confiou. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Você começa a caminhar com mais verdade. Começa a se expressar com mais liberdade. Começa a parar de comparar com as outras e florescer como você é. Lembro de quando fiz, pela primeira vez, uma lista com 100 qualidades de uma mulher. Era um exercício de reflexão, mas também um desafio espiritual, porque exigiu de si o olhar amoroso. É um treino, uma reeducação emocional. E no início seria impossível, mas com o tempo você se surpreende. Você vai escrevendo, eu sou criativa, eu sou empática, eu sou paciente quando eu quero, eu sei ouvir, eu cuido com zelo, eu tenho força, eu inspiro, eu transformo onde chego. E de repente você se lembra de quem é e de quem sempre foi, mesmo quando os outros não reconheceram, mesmo quando você mesmo esqueceu. Existem qualidades que nascem com você, que são quase instintivas, naturais, suas marcas registradas. E há outras que você desenvolveu com o tempo, através da dor e da insistência, da superação. Em ambas são válidas, ambas são importantes, ambas fazem parte do seu destino único. Tem quem brilhe com palavras, tem quem transforma ambientes em silêncio, tem quem lidera com a voz e quem cuida com o olhar. Tem quem planeja, quem organiza, quem inspira, quem cria, quem serve, quem acolhe. Cada uma de nós carrega um conjunto de dons e talentos que, quando reconhecido, nos empoderam espiritualmente. Mas a maioria desses dons está debaixo de culpa ou esquecimento. Algumas mulheres enterraram suas habilidades porque alguém zoou delas no passado. Outras esconderam o que sabiam fazer porque foram criticadas, ridicularizadas, desvalorizadas e aos poucos começaram a duvidar de si mesmo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Esse versículo nos devolve responsabilidade e liberdade. Ele nos lembra de que aquilo que temos não é para nos promover, mas para servir. E isso muda tudo quando você entende que sua sensibilidade pode curar, que sua firmeza pode proteger, que seu sorriso pode abrir portas. Você para de minimizar o que tem. Você entende que tudo que foi confiado a você como uma expressão de graça de Deus. E a graça se manifesta nas formas múltiplas. Ou seja, não existe um único jeito certo de servir. Existe o seu jeito, aquilo que só você carrega. Aquilo que, quando liberado, abençoa os outros de uma forma que ninguém mais conseguiria. E isso é lindo. É comum ouvirmos que cada pessoa tem um propósito, mas o que pouca gente fala é que esse propósito está diretamente ligado aos dons e qualidades que carregamos. Deus não nos chama para algo sem antes nos capacitar. Ele não lança nossa missão sem antes nos colocar dentro de nós o que será necessário para cumpri-la. Então, se você tem o dom da escuta, não é por acaso. Se você tem facilidade em ensinar, não é aleatório. Se sua presença traz paz e se seu jeito acolhe e se sua coragem inspira,
tudo isso são chaves. E quando você começa a viver conectada com isso, as portas certas se abrem, as conexões certas acontecem e o céu começa a se movimentar ao seu redor. Mas muitas de nós ficamos esperando um grande chamado, um sinal extraordinário, um mover visível. Esquecemos que o propósito também está no simples. Está em exercer suas qualidades com fidelidade onde você está agora. No seu trabalho, na sua família, com suas amigas, com seus filhos. É ali que você começa a exercer a identidade que Deus te deu. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Esse versículo me emociona. Ele diz que somos criação divina e mais, que Deus preparou, antes de tudo, boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, antes de você nascer, já havia um caminho traçado, e nesse caminho estão suas qualidades, seus dons, sua forma única de viver o reino de Deus. Entender isso muda a nossa postura diante da vida. A gente para de se comparar, para de invejar os dons das outras, para de se sentir pequena por não fazer igual, porque entende que o seu jeito é necessário, sua essência tem destino e que Deus te deu lugar. Se eu pudesse te olhar nos olhos agora, com o coração leve, depois de tudo que conversamos, eu te diria com toda a doçura: você tem tesouros aí dentro e não foram colocados por acaso. Você não é exagero, nem defeito, nem rascunho. Você é uma obra completa em andamento, com dons que talvez ainda nem tenham sido explorados, com qualidades que esperam apenas a sua permissão para florescer. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando se ajustar que esqueceu de se afirmar. Talvez tenha ouvido por tanto tempo que não era, que se perdeu daquilo que sempre foi. Mas eu te encorajo, volte para si. Para aquela menina que sonhava alto, para aquela mulher que sentia que podia transformar o mundo com um gesto, para aquela essência que Deus desenhou com tanto zelo. Não se compare, não se diminua, não adormeça o que te faz única. Há algo em você que só você carrega e o mundo e o reino precisa exatamente disso. Vamos orar? Pai, hoje eu chego como quem volta para casa, como quem, cansada de se esconder, decide se mostrar inteira, com luz e sombra, com certeza e dúvida, com força e fragilidade. Obrigada por tudo que o Senhor colocou em mim, mesmo as partes que eu ainda não entendo, mesmo os pedaços que eu tentei esconder. Me ajuda a enxergar com os teus olhos, a parar de chamar de exagero o que na verdade é dom, a parar de rejeitar o que o Senhor me confiou com tanto amor. Papai, às vezes eu esqueço do valor que carrego, do brilho que coloquei de lado, da mulher que sonhava alto e que sentia profundo, que acreditava. Me ensina a voltar, voltar para mim, voltar para a essência, voltar para a leveza de ser quem o Senhor me fez para ser. Que eu não tenha vergonha da minha luz, nem medo da minha voz, nem dúvida da minha missão. Eu sou tua filha, feita à tua imagem, repleta de qualidades que refletem a sua graça. E se um dia eu esquecer de tudo isso, sussurra no meu ouvido, bem baixinha: filha, você continua sendo exatamente quem eu sonhei. Amém. 100 qualidades da mulher. Qualidades emocionais e internas: empática, sensível, compassiva, resiliente, forte emocionalmente, inteligente emocionalmente, alegre, leal, gentil, paciente, humilde, otimista, grata, confiante, corajosa, generosa, inspiradora, determinada, flexível, autêntica, serena, justa, equilibrada, mansa,
prudente. Qualidades espirituais, fiel a Deus. Temente ao Senhor, ouvinte da voz de Deus, intercessora, consagrada, obediente à palavra, perseverante na oração, devotada, cheia de fé, sábia espiritualmente, dependente do Espírito Santo, discernida, amável com Jesus, submissa por escolha e força, comprometida com sua fé. Qualidades relacionais. Boa ouvinte, companheira, acolhedora, sensível às necessidades alheias, comunicativa com sabedoria, confiável, amiga verdadeira, pacífica, respeitosa, protetora, encorajadora, carinhosa, mãe acolhedora, boa filha, esposa dedicada, líder serva, educadora, promotora da união, edificadora do lar, apaziguadora de conflitos, qualidades do caráter e atitude, disciplinada, organizada, responsável, visionária, persistente, trabalhadora, pontual, focada, cuidadosa, diligente, honesta, ética, comprometida, proativa, coerente, firme em seus valores, consistente de si, autocontrolada, adaptável, aprendiz constante, qualidades estéticas e criativas. Criativa, artística, cuidadosa com o visual, elegante, estilosa com identidade própria, delicada, caprichosa, charmosa, bem-humorada, inspiradora na forma de se expressar. Qualidades de missão e propósito. Determinada em sua missão, motivadora de outras mulheres, comprometida em seu chamado, transformadora de ambiente, guia para outras, multiplicadora de sabedoria, exemplo de fé e firmeza, construtora de legado, discipuladora, uma mulher de identidade única em Deus.